Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer, gente, as muitas visitas ao nosso blog, à nossa página, né, que temos nesses 4 anos, né, de pregando a palavra de Deus, né, o nosso ministério está aí, né, graças a Deus por isso, já temos pontos de pregação. É muito bom, gente, sabe? E quero deixar essa palavra para algumas pessoas. Diz assim, ó. João, Evangelho de João 14, 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Olha só. Quero esses 3 versículos, né? Muitas pessoas dizem que não pode fazer uma pregação por versículo, né? Ou por uma passagem. Versículo, gente, foi criado, né, pelo ser humano para que fique a busca mais fácil, né? E muitas vezes Jesus, os discípulos, os apóstolos, os profetas, eles citavam alguns trechos, né? Algumas palavras que outros falaram antes dele, ou que Deus disse, né? Você não vê aí, Jesus, né, já citou Isaías, mas você não vê ele lendo o livro de Isaías inteiro, um capítulo inteiro para falar sobre o assunto que ele quer mostrar, né? As pessoas dizem que é errado porque não entendem, né? Seria até um pouco de compreensão, porque os líderes, né, só envergonharam a palavra de Deus, só deixaram a palavra de Deus confusa na mente das pessoas, né? E hoje nós temos essa confusão enorme aí que se tornou aí no povo, né? Então vamos aqui esclarecer: sem mim, né? Não é sem irmão Alex, sem Jesus, né? Nada podem fazer. Tem essa cantora Anitta, né? Que eu assisti um vídeo sobre um programa que ela fez no Multishow, que fizeram cenários de demônios, inferno, né? E eles falaram, né, quando ela começou a carreira, e mostrou, né, que o rapaz ele estava falando sobre os Illuminati, isso. E dizendo, né, que os Illuminati, falando que eles senhores do mundo, né? Então começou a falar que ela estava servindo, né, essas pessoas. Então, por isso que ela tem muito, e ela tinha que fazer um ritual, né, de aceitação. Só que o que foi mais interessante não é esse vídeo do rapaz, né, é ver como que ela começou, né? Você vê que ela começou a cantar numa igreja, louvar, né? Eu não sei se é uma igreja católica, se é uma igreja evangélica, não sei. Só quero deixar claro aqui. Só que hoje ela ganha muito dinheiro, né? E as pessoas se perguntam: poxa, mas se Deus ele tira, né, das pessoas tudo, por que a Anitta então está muito rica? Se Jesus fala assim: sem mim nada podem fazer. Nada vocês podem fazer sem mim, né? Jesus falou. Então está errada a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus está errada? Porque a Anitta, ela louvava, ou cantava, ou sei lá, tem uma raiz cristã, né? E hoje ela é muito rica, muito famosa, ganha muito dinheiro, e ela abandonou, né? Eu não estou dizendo a crença em Deus, porque todo mundo crê em Deus, gente. Se chegar num bar, num boteco, né? Peço aí que vocês venham a se inscrever no nosso canal. Sempre tem vídeos novos toda semana, né? Vocês podem estar ligados aí nos vídeos,
se inscrevendo no canal, clicando em gostei ou se não gostou, comenta, né? Muito importante isso. Então a Anitta, ela está muito rica, muito poderosa, muito famosa, né? E aí, como é que fica essa palavra? Será que é mentira? Será que é verdade? Porque se sem Jesus não pode fazer nada, por que ela está rica, poderosa? Né? Ela é poderosa, né? Por que, gente? Temos que lembrar que Jesus, ele foi levado, né, para o deserto para ser tentado. E Satanás, ele disse uma coisa muito interessante. Então assim, eu vou tá lendo aqui para vocês. Por quê? Né, que ela tem tanta riqueza, se ela abandonou os caminhos de Deus, se ela andou um dia nesses caminhos de Deus, por que ela tem tanta riqueza? Diz assim, ó. E disse, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E aí, em certo momento, né, o diabo disse assim, ó, novamente transportou o diabo a um monte, né, muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então assim, gente, olha, se prostrar é praticamente a pessoa se ajoelhar, né? Então esse programa que eu vi no Multishow foi praticamente assim, é como eu vi o rapaz falando, muito interessante que eu achei, assim, por quê, né? Que talvez, eu não sei se foi a Anitta, não sei se foi o pessoal que fez o cenário todo, né? Que as pessoas pudessem, o que tem a ver o cenário macabro, ou o cenário demoníaco, com as músicas que a Anitta canta? Né, o que ela deixa de cantar, que no caso seriam ritmos como funk, né? Eu não acompanho muito, mas já ouvi, né? Mas não acompanho assim como que é os cenários, como são produzidos os clipes, não. Mas assim, esse em particular, porque o cara começou a explicar, mostrar, né, entidades, os olhos, os chifres, né? Até mesmo no nome dela, no símbolo, né, do nome dela, tem o nome dela Anitta, que eu não sabia, né? Que Anitta é o nome de um demônio, né? Então assim, ela se prostrou. Por isso a explicação dela ter muito dinheiro. A explicação dela estar ganhando muito dinheiro. Porque as pessoas falam assim, então seria um exemplo, né? Poxa, vamos abandonar as coisas de Deus, as mulheres vão pro funk. Então, toda pessoa vai imaginar o quê? Poxa, toda mulher, não, peraí, então compensa abandonar, tipo, as coisas de Deus, montar um grupo funk e vou ter o que eu quero. Então isso aí começa a espalhar o que? Uma doutrina, né? Uma doutrina de perversão. Só que assim, ó, se alguém, em João 15, né? E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, gente, por que, né? A explicação para a pessoa ter abandonado, se ela tem uma raiz cristã, se ela alguma vez se entregou para Jesus ou amou Ele na beleza da santidade dele, e a pessoa ter, no caso, desviado, está ganhando muito dinheiro, a explicação se encontra aqui, ó. Vou ver novamente. Aqui, ó. Novamente transportou o diabo a um monte, né? Tá em Mateus 4. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? O diabo disse para Jesus. Mas aqui é mais interessante que ele diz aqui no livro de Lucas 4, né, diz assim, ó. Lucas 4, versículo 5 em diante. E o diabo levou a um alto monte e mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse, né, o diabo, darei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorar, né, se tu me adorares, tudo será teu. Então você vê que o fato, né, que nós
estamos aqui falando de uma música, né, que é o funk, né? Que ele é um ritmo totalmente pervertido. Ele causa um ritmo desse, essas músicas sensuais, depravadas, eles causam adultérios, todo tipo de doutrina pervertida, né? Como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Né? Não é apenas uma dança, a pessoa está dançando, não. Ela desperta no ser humano, ela vai despertar homens casados, homens solteiros. Então o pessoal se encontra em bailes para ter relações sexuais, e em grupo. Então se transformam o mundo mais, né, depravado que ele já é. Né? Só que o que? É uma pessoa que teve um contato com Deus, teve um tipo de aproximação de Deus, se ela realmente, né, louvou para Deus, e ela aceitou a proposta que Satanás fez. Você vê que tem uns vídeos que eu falo, né, que os pastores, eles aceitaram a proposta que Jesus recusou. Né? Então assim, ela está espalhando, querendo ou não, ela está espalhando com a música dela, com o ritmo dela, e com o tipo de comportamento dela, está espalhando adultério, depravação, né? Todo tipo de sentimento, né, que um homem pode ter, né, no lado depravado, né? Como nos dias de Sodoma e Gomorra, né? Então você vê aqui que a palavra deixa claramente, ó, portanto, tudo, se me adorares, tudo terá seu. Tudo vai ser seu. Olha, Jesus, se você fazer o que eu quero, se prostrar, gente, é você ceder. Nesse clipe que eu estava vendo o rapaz ele falar, ele mostra, né, claramente assim, tipo, é como se fossem uns mortos, é um cenário bem macabro mesmo, né? É como você pegasse o ritmo funk e você mostrasse a face dele, né? E eu não sabia, né, que Anitta, né, no caso, queria você ver o símbolo do nome dela, tem ali o rabo, né, simbolizando o rabo do diabo, as asas, né, nesse clipe, né, da Multishow, mostra ali as asas na cabeça de um demônio como simbolizando o chifre. Então assim, esses tipos de coisa, gente, né, mostra o porquê da pessoa abandonar os caminhos de Deus e ele está prosperando, está ganhando dinheiro, está ficando rica, porque aceitou, né? Tem até na parte bem interessante no clipe que tem dois ursos, um deformado e um todo bonitinho, né, todo arrumadinho. E aí começa aquela luta, enquanto aquele que está todo bonitinho, arrumadinho, ele não cede, né, a entidade, aquele negócio que está lá no cenário, ele levanta, sabe, tipo, aceitando ele, porque ele tinha que ceder, né, a situação. Então você vê que muitos cristãos, muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas estão cedendo, gente. Elas estão aceitando as coisas do mundo, elas estão aceitando as doutrinas do diabo. Tudo que o diabo está oferecendo, elas estão aceitando. Como se elas perguntassem, não compensa servir Deus. Não compensa seguir Deus, não compensa estar nos caminhos de Deus. Então eu tenho que partir para outro lado, para poder ganhar dinheiro, para poder fazer o que a pessoa quer, né? Só que a palavra de Deus diz, né? E se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Será lançado fora. Como a vara, e secará. Vai secar, gente. A vida da Anitta, conforme a palavra de Deus nós estamos mostrando aqui, se ela realmente foi uma pessoa que foi cristã, ou realmente se entregou para Deus, realmente, sabe, se apaixonou por Jesus, aceitou Jesus no coração dela, realmente, né? Como as igrejas, né, Universal, Mundial, essas igrejas que aceitaram a proposta de Satanás, do diabo. Ó, se prostrar, se você se prostrar para mim, tudo eu te dou. Porque é meu e eu dou para quem eu quero, né? Então, as pessoas elas têm aceitado, né, essa forma de se comportarem, né? Tipo assim, não, ela parte para o lado da depravação, do adultério, da malícia, transformando, gente, o mundo no que nós já ouvimos, né? Como Sodoma e Gomorra. Porque, sinceridade, gente, a Anitta, né, a cantora, ela já tem dinheiro suficiente, gente. Se ela quiser, ela vira empresária,
ela monta o negócio para ela e ela não precisa mais viver disso, né? Espalhar esse tipo de doutrina, né? Que perverte, que comete adultérios, sabe, homicídios, isso que dá de briga de homens, né, com ciúme de mulher, da depravação, né, aquele tipo de coisa que afunda o ser humano no pecado. Então ela vai responder por isso perante Deus, ela sabe disso. Se ela tem, e quem não tem, né? A maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa. Né? Nós sabemos que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. A gente vai estar colhendo. Então não é simplesmente eu vou lá fazer um show, eu não sei quem é que desenhou o cenário dela, o que ela achou da hora do cenário dela, se realmente há dentro dela, gente, porque não existe, a palavra de Deus fala que não pode servir dois deuses, dois senhores, porque vai agradar um e desagradar o outro, né? Não tem como uma pessoa chegar, ela colocar a roupa que ela quer, ela rebolar, ela ganhar o dinheiro dela, ela fazer as pessoas cometerem adultério, elas fazerem o mundo ele ficar totalmente depravado, né? E ela pegar o dinheiro dela e falar, Deus, eu amo Deus. Não existe isso. Não existe isso na palavra de Deus. Não existe. Se ela tem um pouco de raiz cristã, e qualquer pessoa que está ouvindo este vídeo, que está assistindo, né, parece que vocês venham se inscrever no nosso canal, você sabe que não existe isso. Ou é Deus ou não é. Ou você tá. Não existe para Deus em cima do muro. Você faz o que você quer. E depois você, Deus, eu te amo. Deus toma como nada, se você não fizer nada para mostrar o teu amor por Ele. Então assim, ela já tem dinheiro suficiente. Para ela não tem mais desculpa perante Deus. Por que você andou nesse caminho? Por que você está desse jeito? Por que você está fazendo essas coisas? Não, porque eu estava precisando de dinheiro. Mas, pô, já não tem dinheiro suficiente, pode abandonar? Porque a verdade é, gente, que enquanto ele está rebolando, ela está mostrando o corpo dela, enquanto aquele monte de homem está encoxando ela. Então tá bom, Satanás, o diabo está adorando isso. Ele está achando o máximo, porque ela está se prostrando às vontades dele. Agora, coloca ela com uma roupa comprida. Não estou dizendo que roupa comprida vai salvá-la, não vai falar uma roupa diferente. Ou ela se comporte de maneira diferente do que ela está se comportando. Né? E ela vai pregar a palavra de Deus, ela vai ler a palavra de Deus. Quero ver se alguém vai escutar. Acaba a fama dela. Ninguém quer saber. Ou seja, ela tem que estar fazendo a vontade do diabo, está com a alma dela, está ali, né? Correndo sérios riscos, né? Se morrer, ser condenada para o inferno mesmo, né? Do que as pessoas querendo ouvir o que é verdade, o que é bom para a alma, para a salvação, né? Porque com certeza, gente, Deus não escolheu ela para isso, né? Isso aí foi um preço, né? Que o diabo colocou, né? Para ela se prostrar, para ela se prostrar. E aí vai ensinando muita gente. Aquela menina que está na igreja, não, eu vou partir pro funk, igual a Anitta, porque ela também era da igreja, ou ela estava ali nas reuniões. Mas, gente, o fim é esse, olha aqui, ó. Secará. Né? Diz aqui a palavra de Deus aqui, ó. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. Aquilo que o diabo dá, vai acabar. Vai se perder. E o mais importante, né? Como falaram aí, que estavam dizendo que ela iria morrer, né? No fim do ano de 2016. Isso aí eu não estou levando em conta, né? Isso aí não tem nada a ver, mas estamos explicando que se a pessoa morre estando dessa maneira, tendo conhecido, né, o Salvador, a pessoa vai direto para o inferno. Porque ela poderia praticar a justiça e não praticou. Ela poderia ensinar o que é bom. Quer dizer, existem doutrinas de Sodoma e Gomorra, existem doutrinas de Jesus, exemplo de João Batista, exemplo de pessoas de Deus dentro da Bíblia, mas a pessoa, não, peraí, esse exemplo aqui é melhor. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi consumida pelo fogo, gente. Então nós temos que entender que o que está escrito, gente, é verdade, vai acontecer. Qualquer pessoa, mesmo as que estão fora da igreja, que não conhecem a palavra de Deus, você vê que eles mesmo falam, olha, fim dos tempos que está acontecendo. Hoje o pessoal nesses bailes funk, ou encontros de funkeiros, eles transam no meio da rua, transam dois homens com uma mulher, as mulheres engravidam, não sabem nem quem é o pai, o marido trai as mulheres, é muito o erro, né? Ele abraça o ser humano, né? Ele abraçou o ser humano nesse ritmo.
é o ritmo, né, de Sodoma e Gomorra, né? Já que não se importaram, né, em ter conhecimento de Deus, Deus nos entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. E se ela realmente é uma pessoa que ela conheceu a palavra, ela esteve ali naquele momentos de oração, de entrega para Deus, ela esteve ali e hoje ela anuncia um outro tipo de doutrina pervertida, ela vai responder, né? Ela vai responder por isso. E é terrível, gente. Não sei quanto tempo demora, se é um ano, não estou aqui também jogando praga a ninguém, não. Estou lendo a palavra de Deus, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas uma hora vai cair. E a queda é muito grande, gente. Fala da casa, né, que é da areia e na rocha. Então diz que a queda, gente, é terrível. Pode se levantar a casa mais rápido, né, como a riqueza dela está se levantando rápido. Mas ela está sendo edificada na areia. Não tem como dar certo, gente, uma vida assim. Antes parar, meditar, não, o que eu ganhei, deixa pra lá, não quero mais. Vou me voltar para Deus, ó, outro tipo de ritmo, de música. Não estou falando para cantar música gospel, não. Não estou falando para cantar, pode cantar uma música popular brasileira, pode partir para um ritmo mais decente, né? E abandonar. Vira empresária, começa a cantar músicas, sabe, mais voltadas para um público que não queira procurar a perversão. Né? Ah, mas se eu parar de cantar funk, o funk vai continuar, vai, mas você livra a tua alma. A tua alma vai estar livre. Né? Mas agora se entregar a rituais, como a gente estava falando fizemos o vídeo, né, do rapaz que morreu lá na novela Velho Chico, eles pegam e vão fazer rituais verdadeiros. Então você vê que o clipe, né, que a Anitta fez, é totalmente demoníaco, gente. É demoníaco, algo demoníaco, não é algo normal. Então tudo tem consequência. O diabo dá, o diabo tira. Né? E Deus, a pessoa atrai a ira de Deus sobre ela. Agora, como é que pode? Já imagina, o diabo já vem para a vida da pessoa para destruir. Né? E ainda Deus está irado com a pessoa, como que a pessoa vai fazer para se livrar? Então diz aqui, vai secar. Vai cair, e grande é a queda da casa. A casa cai, desmorona, não há como você segurar com a tua mão na hora que começar a desmoronar a tua vida. Então entrega essa palavra nas tuas mãos, vocês possam aí estar se inscrevendo no canal, né? E dizer aqui, ó, mais um trecho. Diz aqui: então o diabo transportou a cidade alta e colocou sobre o pináculo do templo e disse... Não, aqui ele mandou se jogar, né? É mais embaixo aqui, ó. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Ou seja, se ajoelhar, fazer a vontade dele, fazer o que ele quer, agir da maneira que ele quer, sabe, tipo, mostrar outro lado de comportamento de um ser humano, da raça humana, contrário ao que Deus quer. Na hora, você transforma, o mundo já é depravado, então você faz mais. Ajuda, alimenta o adultério, alimenta a perversidade, alimenta, sabe, a luxúria, todo tipo de pecado da carne, você vai alimentando. E eu vou te dando dinheiro. É assim. Simples assim, gente. Só que a pessoa constrói uma vida e quando cai, desmorona, gente, sabe? A pessoa não vai conseguir ter estrutura emocional para manter a vida de pé. Não vai ter, né? E é choro, né? E o diabo levou... Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vamos ler a outra. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, gente, olha. Só que, claro, né, se você estiver em mim, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem que vos será feito. O mundo ama o que é seu, Jesus disse. Né? O mundo ama aquilo que é dele. Então, se amam a Anitta, porque ela é do mundo, ela não é de Deus. Ela não faz parte das coisas de Deus nesse momento. Né? Agora que vocês possam refletir, que caminho vocês querem seguir? Caminho de Deus? Ou caminho do dinheiro? Ah, eu quero do dinheiro. Eu quero dinheiro. Você acha que eu não vou servir o diabo pelo dinheiro? Um monte de gente vai falar isso. Para você ver que o caminho que a Anitta ela escolheu para a vida dela, ela faz pessoas escolherem quem? O dinheiro. Então não tem problema a mulher ficar mostrando o corpo, a mulher ficar, sabe, espalhando doutrinas
de perversão, né? Cometendo adultério, fazendo milhares de pessoas cometerem adultério, gente, milhares. Então as pessoas desejam, né, esse tipo de ritmo, esse tipo de música, esse tipo de coisa, porque é aquilo totalmente contrário ao que Deus quer, né? Peço que vocês venham se inscrever no nosso canal, né, compartilhar, comentar, gente, o que vocês acham, muito importante pra gente, né, e que você possa estar atento, né, às ciladas de Satanás. Entrega essa palavra nas tuas mãos, em nome de Jesus.